Boa tarde, estou aqui então com mais um preletor que vai se apresentar para compartilhar um pouco mais conosco a respeito da graça. I told the audience that I'm here with another speaker, and I would like you to introduce yourself and tell us what you do and share whatever God has put in your heart. Okay, my name is Fred Pruitt. I live in Rome, Georgia, and my full-time occupation is sharing our union with Christ. O meu nome é Fred Pruitt, eu moro numa cidade chamada Roma, porém não é na Itália, é no estado da Geórgia, e a minha ocupação em tempo integral é falar para as pessoas a respeito da nossa união com Cristo. Well, then we're going to be able to... Don't worry about it. Estou dizendo para ele para ficar tranquilo. For me, I started out in the Christian life where everyone else does, I think. Starting out with a euphoric experience where I came out of the drug culture, the hippie culture of the late 60s and early 70s. Ok. Ele está dizendo que, disse o seguinte, eu comecei a minha vida com Cristo como a maioria das pessoas faz no começo, né? E quando isso aconteceu lá na década de 60, mais ou menos, eu estava envolvido nas drogas, no movimento hippie, e foi naquele contexto que eu conheci Jesus. Thank you. And immediately, because it was such a great change in my life, the first thing that I began to understand was that I had been dead and now I was alive, and I hadn't known that. E uma coisa fantástica que aconteceu comigo ali, que foi imediato para mim, foi a experiência de sentir o seguinte: puxa, eu estava morto e agora eu estou vivo. Essa foi uma realidade assim surpreendente e imediata ao mesmo tempo. My first experience in Christ was glorious. I was ecstatic. It completely reoriented everything in my life. A minha primeira então experiência com Cristo foi uma coisa gloriosa. Eu estava em êxtase. Aquela experiência reorientou, mudou o rumo da minha vida completamente. I became a completely different person. Other people recognized that. E eu me tornei uma pessoa completamente diferente. Inclusive as pessoas que me conheciam perceberam aquilo também. And one of the first things that I did that was demonstrating to other people this change was that I got a car and put Jesus signs all over my car. E uma das coisas que aconteceu que as pessoas notaram logo foi que eu logo tinha um carro, não é? Eu consegui um carro pouco tempo depois e eu coloquei sinais, não é? Posters e adesivos escritos Jesus em todas as partes do carro. Yes, I had a VW bus, and it was a camper, a homemade camper, and I painted Jesus in large letters on the front and the back. Eu tinha uma espécie de Kombi, não é, da Volkswagen, e que eu usava até para acampar, um carro meio grande, e eu pintei em letras bem grandes Jesus na frente e atrás dessa Kombi. It was easy to see me coming. And in those days there were many hitchhikers on the road, and they would see, and they'd go like that, and they'd see me, and they'd put their thumbs down. Então era muito fácil ver que eu estava chegando com aquela Kombi escrita Jesus, e naquela época tinha muita gente na rua pedindo carona, fazendo sinal assim, pedindo carona, mas quando eles viam a Kombi chegando com Jesus escrito, eles na hora já paravam de pedir carona. I didn't know it then, but being able to look back, this is 40 years ago, and what was happening was I was only conscious of Christ during those first ecstatic periods. Então o que eu noto, o que aconteceu comigo naquele primeiro período, naquele primeiro momento, não é, foi que eu não conseguia pensar em mais nada. Toda a minha mente, os meus pensamentos todos estavam voltados para Jesus o tempo todo. I was praying for people, passing out scripture, witnessing, and everything was wonderful. E eu passava o tempo orando, testemunhando, distribuindo trechos das Escrituras para as pessoas. Era o que eu fazia o tempo todo, e foi um tempo muito maravilhoso. But one day a brother said to me, Fred,
you've got a sign on your car that says you represent Jesus, and your life has to line up to that. Mas um dia um amigo chegou para mim e falou assim, Fred, tem um adesivo no teu carro dizendo que você representa Jesus. Então, a sua vida tem que estar alinhada com aquilo que está escrito no seu carro. And immediately I thought the brother was right, and it seemed reasonable what he said. E imediatamente eu senti que aquele irmão estava correto e que aquilo que ele tinha me dito era algo certo, e eu comecei a pensar naquilo. And I didn't realize it then, but I saw later what had happened was that my focus changed from almost an unconscious consciousness of Christ to a very conscious focus on myself. E o que aconteceu foi que, eu só fui entender isso anos mais tarde, mas que o que aconteceu naquele momento foi que, até então, naquela minha experiência, o meu foco, era quase que subconscientemente, era só em Jesus. A minha vida estava focada em Jesus, e de repente, a partir daquele momento, eu comecei a ter um foco, uma consciência constante a respeito de mim mesmo. And when that happened, since my eyes suddenly became focused on me, I lost that initial euphoria that I had because I began a several-year program of self-improvement. E o que aconteceu foi que, como antes eu tinha o meu enfoque em Jesus e agora eu voltei o foco, a minha atenção voltou para mim mesmo, eu perdi aquela euforia, aquela alegria inicial que eu tinha em Cristo, e foi o início de um longo programa de autodesenvolvimento, ou seja, eu comecei a me empenhar a tentar melhorar o meu comportamento. I read in Galatians about the fruit of the Spirit, love, joy, peace, temperance, all of those things, and not knowing, understanding the Spirit life, I thought I had to produce those things. E eu li em Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, temperança, etc. e tal. E como naquela época eu não conhecia, não sabia ainda a respeito da vida do Espírito, eu entendi que eu era a pessoa que tinha que produzir aqueles frutos na minha vida. So that I began to strive, I began to seek, I began to fast, I began to pray. Então eu comecei a lutar, eu comecei a jejuar, sing, you mentioned? Cantar, orar, quer dizer, fazer todas essas coisas. All with the desire, a right desire, that I would know more and experience more of God. E claro, o meu desejo e a minha motivação era conhecer mais, era experimentar mais de Deus. I thought that the more that I did, the more God would respond. E então eu comecei a acreditar o seguinte, que quanto mais eu fizesse dessas coisas certas para Deus, mais Deus iria responder e me abençoar e mudar a minha vida. But the effect it really had was being more and more conscious of myself. I saw myself more and more in a negative light. Mas o efeito que aquela atitude teve foi a seguinte: a partir do momento que eu comecei a observar, a focar a atenção cada vez mais em mim mesmo, eu cada vez mais fui percebendo que eu era inadequado em relação à vida que eu queria viver. Things like, keep your mind, thou wilt keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee, which is a reality of the Spirit, became instead for me a work of the law. Então, por exemplo, aquela palavra que diz que nós temos que manter a nossa mente voltada para as coisas do Espírito, não é? Ao invés de se tornar uma coisa do Espírito, acabou sendo uma obra da lei, um esforço imenso para mim. Attempting to bring every thought to the obedience of the captivity of Christ by my own efforts. A tentativa, por exemplo, de trazer todo o pensamento cativo ao senhorio de Cristo acabou sendo um esforço enorme baseado nas minhas próprias forças. I wanted to be better in every part of my life, a better father, a better teacher, a better husband, a better provider. Eu queria ser melhor em todas as áreas da minha vida, um pai melhor, um esposo melhor, um professor melhor, um provedor melhor. After 7 years, all I knew was condemnation. E depois de 7 anos, tudo que eu experimentava na minha vida cristã era condenação. I found myself that when I was reading the Bible, I was condemned because I hadn't prayed enough. E eu comecei a perceber cada vez mais exemplos. Eu estava lendo a minha Bíblia, eu me sentia condenado porque eu sentia que eu não tinha orado o suficiente naquele dia. And when I was praying,
I was condemned because I hadn't read the Bible enough. Então, quando eu lia a Bíblia, eu me sentia condenado por não orar o suficiente. E quando eu orava, eu me sentia condenado por não ler a Bíblia o suficiente. And when I would witness, I was condemned because I hadn't read or prayed enough. E quando eu estava testemunhando, eu me sentia condenado porque não tinha orado ou lido o suficiente. Nothing I did was enough. E nada do que eu fazia era suficiente. I couldn't complete. Nothing would complete. Nothing seemed enough to be able to become pleasing to God. Então nada me completava, nada parecia ser suficiente para me completar ou para parecer algo agradável a Deus. And it really brought me to a Waterloo, an impasse. E isso me levou realmente num momento assim de muito impasse. Where I couldn't go forward. I had done as much as I could do, and I had thirsted as much as I could thirst, and I seemed farther away from God than I had been when I started. Então eu não conseguia avançar para frente. Eu sentia que eu tinha buscado de todas as formas, que eu tinha sido sedento e buscado saciar essa sede em Deus, mas que eu não conseguia. E eu me sentia tão longe de Deus como eu jamais havia me sentido antes. That Jesus said to the woman at the well in John chapter 4 that if you drink the water I give you, you'll never thirst again, and that was the opposite of my experience. E eu me lembrei daquilo que Jesus disse para aquela mulher no poço, em João 4, que se você beber dessa água que eu te dou, você jamais terá sede novamente, e aquela descrição era exatamente o oposto daquilo que eu estava experimentando. The theme of my life during that period was Psalm 42, as the heart pants after the water brooks, so pants my soul after thee, O God, and when will I come? My soul thirsts for thee, and all I did was thirst, 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 thirst. E o tema da minha vida naquele período era o Salmo 42, onde diz que assim como a corça anseia pela água, assim o meu coração anseia por ti. Então era o que eu sentia, essa sede profunda de Deus, mas que eu não conseguia saciar. I began to wonder, well, Jesus said we wouldn't thirst. Why am I thirsting all the time? E eu comecei a pensar, mas espera aí, Jesus falou que eu não iria morrer de sede, que eu não teria essa sede. Mas por que eu estou com essa sede o tempo todo? So I was very desperate, and I got to a place where I didn't think I could continue the Christian life. Então eu comecei a ficar cada vez mais desesperado e cheguei num ponto onde eu achei que eu não ia poder continuar mais com a vida cristã. I was petrified of losing my salvation. E eu tinha um pavor, um medo horrível de perder a minha salvação. But I didn't know how to keep myself. Mas eu não sabia como manter essa salvação, como andar, como prosseguir naquela situação. But I began to see in the scriptures that there was a life that seemed to not come by my efforts. I didn't quite understand it at first. Mas ao mesmo tempo eu comecei a ver naquela época que nas escrituras parecia que elas falavam de uma vida que não era gerada pelos meus esforços, mas eu não entendia o que era aquilo. So I began to seek that. I knew that there had to be something more than I was experiencing. E aí o que aconteceu foi que eu comecei a procurar por essa coisa. Eu sabia que tinha que haver algo mais que eu não estava experimentando. One day I went to see a man to talk about these things, a minister who had been in Christ a very long time. E certo dia então eu fui falar com um homem que já estava caminhando com Cristo há muitos anos para conversar acerca dessas coisas. Everything that I knew up until that point had to do with getting things out there into me. God was out there. The attributes and the characteristics of God were out there separate from me. Até então, o que eu estava sempre tentando fazer era o seguinte: tentar pegar as coisas que estavam do lado de fora de mim, por exemplo, os atributos de Deus, as características de Deus, as coisas de Deus que estavam aqui fora e tentar impô-las, inseri-las na minha vida. When I went to see this gentleman who had been a missionary for many years, he had a peace that I didn't understand and I didn't know where it came from. E quando eu fui falar com esse senhor, que havia sido missionário por muitos anos, eu fiquei espantado de ver que ele tinha uma paz que eu não conseguia entender e eu não sabia de onde que aquela paz vinha.
He seemed to be living from rest and not from strain, and strain was all I knew. E parece que aquele homem vivia num descanso e não numa agitação, num esforço. Por outro lado, esforço era a única coisa que eu conseguia e não descanso. I told this gentleman that, well, I knew that I needed a minister who could guide my life, and I was looking for someone to keep me safe. E eu falei para ele, olha, eu preciso de ajuda, eu preciso de um pastor que possa me guiar, me dirigir e me ajudar a manter seguro na minha vida espiritual. And he surprised me like no other minister I had ever known before. He told me that what I needed was already inside me. E ele me surpreendeu de uma forma porque ele falou coisas que jamais alguém tinha dito para mim. Ele falou assim, olha, o que você precisa já está dentro de você. I never had a minister say that to me before because they were always wanting me to be their disciples. Eu nunca tinha alguém dizendo, nunca tivera alguém dizendo isso para mim, porque todas as outras pessoas com quem eu procurara conselho havia me dito que queriam ser meus discipuladores. My view of the Christian life at that point was that I had to do things every day to make God or to convince God to do what He was supposed to do. A minha ideia de vida cristã até então era mais ou menos assim. Existem certas coisas que eu tenho que fazer todos os dias para convencer Deus a fazer aquilo que Ele pode fazer na minha vida. But when that gentleman told me that what I was looking for was already in me, somehow a bell rang inside me. Mas quando aquele senhor me disse que o que eu precisava, que o que eu estava procurando já estava dentro de mim, era como se uma sineta, um sino, tocasse no meu interior. And I won't say that I instantaneously knew everything, but at that moment, a total reorientation of my consciousness happened inside me. Eu não vou dizer que tudo aconteceu imediatamente naquele momento, mas eu posso dizer com certeza que naquele instante começou todo um processo de reorientação interior no meu coração. It was like in a moment, as it says in a twinkling of an eye, instead of seeing God and Jesus out there and I had to get them in me, I saw that, oh wait, the life is here in me. That's where it comes from. É como se então naquele momento, num piscar de olhos, eu passasse a ver, antes eu acreditava que Deus, Jesus estavam aqui do lado de fora e eu tenho que fazer de tudo para tentar trazê-los para dentro. De repente eu percebo, não, peraí, essa vida já está aqui dentro de mim, eu não preciso me esforçar para colocá-la aqui dentro. I had thought that I had to do something to make the water come to me, and when I began to see this, I saw that the water of life which was inside me, that where Christ was, flowed of itself freely. E até então eu pensara, não é que eu tinha que fazer com que a água fosse derramada em mim. Mas a partir daquele momento eu percebi o seguinte, não, esta água da vida, da qual Jesus fala, ela já está fluindo dentro de mim, ela pode fluir para fora de mim. I saw that Jesus said to the woman at the well, I'm going to give you this water, and I will be in you a well of water springing up into everlasting life. And I saw that He was the eternal one, and I didn't have to do something to make Him come into me and be who He was. Assim como aquela mulher do poço, não é, que a quem Jesus falou, eu vou ser a água viva que vai fluir de dentro de você para a vida eterna, eu percebi também que eu não precisava me esforçar para forçar essa água a fluir, que não era uma coisa que eu tinha que fazer acontecer. There came a distinct cutoff on one particular day. It was after that where I saw I could not live the life, but that He could. E houve um dia, um momento específico, alguns dias depois, quando eu tive a experiência e percebi que eu, por mim mesmo, não tinha o poder de viver essa vida, mas que Ele tinha esse poder. My desperation, which was motivated by fear, brought me to a place where I saw I couldn't do anything. E naquele desespero que eu estava vivendo, que era motivado por medo, me levou a um ponto onde eu senti que eu não conseguia fazer mais nada. I told God, I can't do this life. There's no way I can live it. And I said, I can't save myself. If it's going to happen, you're going to have to do it. I quit. E eu lembro que eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não consigo viver essa vida, não, é impossível para mim. Eu não posso fazê-la acontecer. E eu estou cansado, então eu desisto. It was just as distinct
a day. It was just as a change in life as much as the day I was born again, when I saw I live. It wasn't I who did it, but it was Christ who lived in me. E aquele dia foi um dia tão marcante na minha vida. Foi tão marcante quanto o dia em que eu recebi Jesus pela primeira vez. Porque naquele dia eu percebi que não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. And that was 30 years ago that I saw that. E isso aconteceu há 30 anos atrás. And in those 30 years, all that has occurred is an ever-increasing awareness of who He is in union and oneness with me. E nesses últimos 30 anos, então, o que eu tenho experimentado é uma conscientização cada vez maior de quem Jesus é e o que essa união com Ele significa na minha vida. I began to understand that yes, I was an earthen vessel, and it was perfect earthen vessel that God had created, and He was the treasure within it. E eu comecei a entender, sim, eu sou um vaso de barro, mas esse vaso tinha sido criado perfeito, e sim, o tesouro desse vaso de barro era a presença do próprio Deus, que habita dentro. I saw that that I had finally come to the pearl of great price, and had sold all I had to get it, which was me. E eu percebi que finalmente eu tinha encontrado aquela pérola de grande valor, e aí eu fui e vendi tudo que eu tinha para comprá-la, e o que eu vendi foi, o que eu perdi, digamos assim, o que eu paguei foi a minha própria vida, porque eu entreguei tudo para poder ter essa pérola. Jesus said, "Whosoever he be of you that does not forsake all that he has, he cannot be my disciple." Jesus disse que quem não deixasse tudo em nome dele, por causa dele, não poderia ser o seu discípulo. At first I thought that was material things, houses, money, things like that. Inicialmente eu achava que Jesus estava se referindo a coisas materiais, casa, dinheiro, profissão, esse tipo de coisa. But then I saw that my most precious possession had been my own sense of self. Mas depois eu percebi que a minha posse, o meu bem mais precioso, era a minha própria, era eu mesmo, era a minha própria sensação de identidade de pessoa, de ser. So then I saw that it says that the man who found that treasure hid in a field went and sold all that he had and bought that field so that he could have the treasure. And so what I saw in a flash was that all I had was this me that I was. E aquele texto, né, que diz que o homem que encontra o tesouro no campo vai, vende tudo que tem, compra o campo para ter o tesouro. E eu percebi que, como se fosse num raio, num relâmpago, eu percebi que o que eu tinha que me abrir mão era eu mesmo para poder ter esse tesouro. And the result of saying, "Okay, Lord, you take it all. I can't do anything. I no longer live, it's you living," was that I began to understand that He began to live my life and that it came out as me. E aí eu comecei a entender, como resultado desse ponto de falar, Senhor, eu não dou conta disso, chegar ao fim das minhas forças, foi que eu comecei a compreender que Jesus era a minha vida e que aí Ele podia viver a sua vida através de mim. It was strange as long as it was me trying to take the things of God and to try to apply them and make them work. Então, na verdade, antes, enquanto eu tentava pegar as coisas de Deus, aplicar a minha vida para viver a vida cristã, não passava de esforço próprio. But it became rest when I saw what 1 Corinthians 6:17 says, which is that he that is joined to the Lord is one spirit with Him. Mas aí eu descobri que o verdadeiro descanso, então, como diz em 1 Coríntios 6:17, que aquele que, he who is joined to the Lord is one spirit with Him. Aquele que está unido com o Senhor é um espírito com Ele. E aí, na verdade, não é mais por esforço, é o próprio Jesus vivendo a sua vida através de mim. And I began to see that I don't live by my own self alone, but that I am a product of a union. E aí eu comecei a perceber, então, que eu não tenho uma existência em mim mesmo sozinho, mas que eu sou o produto agora de uma união de Cristo comigo. And that the new man is Christ coming in and uniting with my humanity, and what happens out of that is this new man rises, which is Christ. E que esse novo homem nada mais é do que Cristo entrando em mim, unindo-se à minha humanidade e vivendo e existindo a partir de daí, esta sendo a nova vida. But it's Christ expressing Himself by means of my mortal flesh. Então é o próprio Cristo expressando-se a si mesmo através do meu corpo mortal.
And as the years went by, I saw more and more this oneness. E à medida que os anos se passaram, eu fui vendo cada vez mais esta união, esta unidade se manifestando. And it all really became fully understood in me when I saw Jesus' prayer in John chapter 17. E foi quando eu tomei consciência da oração de Jesus em João 17 que isso se tornou algo mais concreto e mais real para mim. In the Gospel of John, Jesus was repeatedly saying things like, "My Father and I are one." E no Evangelho de João, várias vezes, Jesus fala coisas do tipo, o Pai e eu somos um. He said, "The Son can do nothing of himself, but the Father that dwells in me, he does the works." Ele falava, por exemplo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo, mas o Pai que habita nele, este é quem atua, esse é quem faz. And I saw that if Jesus, Son of God and Son of Man, could do nothing of himself, what could I do? E eu pensei, puxa, se Jesus, que é o Filho de Deus, não pode fazer nada por si próprio, o que eu poderia fazer então? And it became the whole key to find the rest and adequacy that I've been seeking. E aquilo então se tornou uma chave para eu encontrar o descanso e a sensação de adequação que eu tanto havia procurado. It's like in Isaiah 9:6, it says, "And the government shall be upon his shoulders." É como diz em Isaías 9, versículo 6, e o governo estará sobre os seus ombros. Well, I thought, that's not just the government of the universe, that's the government of my individual life. E aí eu percebi e falei, peraí, isso aí não quer dizer apenas o governo do mundo, do universo, mas também o governo da minha vida. And I understood what it means when I say, "I live, yet not I, but Christ lives in me." E aí eu comecei a entender aquele texto que fala, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. And that the last part of that is that the life that I'm now living is I'm living by His faith that's working in me. E a segunda parte do versículo diz, e a vida que agora vivo, vivo-a pela fé naquele que habita em mim. I learned that I died in the cross. Eu aprendi então que eu tinha morrido na cruz com Cristo. And that I rose again by the Spirit of the power of the Father. E que eu tinha ressuscitado pelo poder do Espírito e do Pai. And I began to know the adequacy of God within me instead of my own inadequacy. E eu comecei a perceber que a capacidade, o poder de Deus habitava em mim e não mais aquela sensação de inadequação que eu sentira até então. I learned what Paul said this is in 2 Corinthians 4. He says, "Not that we are sufficient of ourselves to think anything is of ourselves." E eu aprendi, assim como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, que nós não temos a nossa própria suficiência. The first part of my Christian life was learning I did not have a sufficiency of my own. Então, a primeira parte da minha vida cristã foi aprender que eu não tinha uma suficiência própria. And then Paul says, "But our sufficiency is of God." E aí Paulo continua dizendo, porém, a nossa suficiência vem de Deus, é o próprio Deus. The second portion of my Christian life, therefore, was after I found out I had no sufficiency of my own, was to realize that God was my sufficiency. Então a segunda parte, não é, da minha vida cristã, depois que eu tinha percebido que eu não tinha autossuficiência, foi perceber que agora a minha suficiência vinha de Deus. And the way it manifested would be, I would say, I can't love that person, but you can love them in me, God. E a forma como isso começou a se manifestar foi a seguinte, exemplo, eu chegar e falar assim, Deus, eu não tenho condições de amar aquela pessoa, mas você pode amá-la através de mim. I can't do that, but you can. Eu não posso fazer esse tipo de coisa, mas o Senhor pode. I can't keep myself from sin, but you can keep me from sin. Eu não sou capaz de me manter longe do pecado, ou eu não consigo me manter sem pecar, mas o Senhor consegue fazer isso por mim. But that still left me as two in my consciousness. Mas e essa atitude ainda me deixou num lugar, digamos assim, onde na minha consciência haviam duas pessoas. And so the third part of that transition that Paul is speaking here, Então a terceira parte dessa transição da qual Paulo está falando aqui, he says, is that he has made me, Paul speaking, but I put it to me. O próprio Paulo falou isso, mas agora eu estou colocando para mim pessoalmente. He has made me able minister of the New Testament. Ele me tornou um ministro capaz do Novo Testamento. Because what has happened is the two have become one. Porque o que aconteceu é que aqueles dois se tornaram um só.
Because God has intended from eternity to be the inner life of which I am the outer expression. Porque desde a eternidade, a intenção original de Deus era ser a vida interior daquilo que é expresso de forma exterior. And this has reoriented everything in my life, and it's the center out of which everything comes. E isso então reorientou, mudou tudo na minha vida e passou a ser o centro de onde tudo agora procede. There is nothing that is not covered by the fact that He lives in me. Não há nada na minha vida, não é, que não seja coberto pelo fato, pela verdade de que é Ele que habita em mim. Whatever comes to me, He handles. Seja lá o que for que vier ao meu encontro, é Ele quem lida com essa situação. If whatever negative experience that comes to me, I understand the Father means it for my good. Qualquer situação negativa que aconteça comigo, hoje eu entendo que o Pai permite que isso aconteça para o meu próprio bem. I became not afraid of the devil. Eu passei a não ter mais medo do diabo. Because the one who lives in me is greater than him. Porque aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. I began to know what Jesus said. The prince of this world comes, but he has nothing in me. Eu comecei a entender as palavras de Jesus quando ele disse que o príncipe deste mundo vem, mas ele não tem nada a ver comigo. I receive everything at the hands of my Father. Eu comecei então a receber tudo das mãos do meu Pai. And if it's coming from devil or man, as intermediary source. What do you mean? I'm saying it's coming from the Father, even though it may be at the hands of devil or man, something evil or negative. Eu aprendi a entender que todas as coisas que me atingem vêm de Deus, mesmo que elas passem intermediariamente pelas mãos dos seres humanos ou até mesmo do diabo. And God means it. The perpetrator may mean it for evil, but God means it for good to save much people alive. Mesmo que esse inimigo, essa pessoa, o diabo, lance algo contra mim com má intenção, com a intenção de me destruir, eu sei que Deus pode permitir que isso seja transformado em bênção para a salvação de muitas pessoas. Specifically, there's a scripture, Genesis 50:20, where Joseph says that to his brothers. Existe uma passagem específica em Gênesis 50, versículo 20, quando José fala aos seus irmãos. And also Jesus said that when he called the devil's crucifixion, which was engineered by Satan, my Father's cup. Can you repeat that last sentence? Yes. Satan engineered the crucifixion of Jesus through Jesus and the Romans and the Pharisees. But Jesus didn't call it Satan's big deal. He said, it's my Father's cup. Shall I not drink it? Sim, o próprio Jesus, por exemplo, ele sabia que todo aquele processo da crucificação tinha sido preparada. Satanás queria matá-lo, Satanás queria destruí-lo. Mas o próprio Jesus sabia que apesar de Satanás ter manipulado os romanos e tudo aquilo para que ele fosse crucificado, era o cálice que o Pai dele tinha dado para ele tomar. And once I began to see this, that I lived from an inner adequacy in rest. E então, quando eu comecei a perceber que eu passei então a viver a partir de um descanso interior, de uma sensação de digamos assim, adequação interior, That no experience or happening can come into my life except that it has a redemptive purpose. E comecei a entender que nenhuma experiência, nada poderia me atingir que não tivesse um propósito de redenção. No longer for me, but for those to whom God sends me. Não apenas para mim, mas para as pessoas a que Deus envia ao meu encontro. Then you begin to see that you see the manifestation of God everywhere I go. Então você começa a ver a manifestação de Deus em todos os lugares onde você vai. Jesus talked about seeing with a single eye, and I began to look and see through all circumstances and all people and all events the living God working all things after the counsel of His own will. E aí eu comecei a aprender a ver em todas as circunstâncias, em todas as pessoas, em todos os lugares. Eu comecei a ver o propósito de Deus, a vontade de Deus se alinhando e acontecendo ali ao meu redor. It's not a concept I learned or a doctrinal position that I'm taking. Não é um conceito simplesmente, uma doutrina que eu aprendi. But rather the sight that God has given me. Mas sim uma visão, uma nova forma de ver que Deus tem me dado. So that's how I can give thanks for everything. E é por isso que eu posso dar graças a Deus em todas as coisas. I can praise God from in a jail. Eu posso até mesmo louvar a Deus mesmo estando numa cadeia. I can thank God when very bad circumstances happen. Eu posso agradecer a Deus quando circunstâncias negativas acontecem. Because He says, give thanks in all things. Porque Ele diz,
para nós sermos gratos em todas as circunstâncias. And when you realize that everything comes to us at the hand of a loving Father, it becomes easy to praise and easy to thank. Então, quando nós começamos a perceber que tudo que nos atinge vem por meio das mãos de um Pai amoroso, começa a ficar mais fácil dar graças e ser agradecido a Deus. That has so reoriented my life that for the past several years, this is all I do. I full-time spend my life sharing and teaching, really what as a witness of what I have seen and what I have heard. E essas experiências, elas mudaram a minha vida de tal forma que nos últimos anos da minha vida é o que eu tenho feito. Eu passo todo o meu tempo, toda a minha vida viajando, ensinando, testemunhando, falando a pessoas que querem ouvir acerca das coisas que Deus tem feito na minha vida e acerca das coisas que são verdadeiras. It brought the gospel into a great simplicity to me. E tudo isso tem feito com que o Evangelho tome cada vez mais uma simplicidade cada vez maior para mim. And the great simplicity is simply that Christ lives in me. E essa simplicidade é simplesmente que Cristo vive em mim. And that I live, as it says in Peter, according to the divine nature that He has come into me. E que agora, como Pedro diz, eu vivo de acordo com essa natureza divina que habita dentro de mim. When I used to seek God separately, e antes, quando eu achava que Deus estava do lado de fora e que eu me voltava para Ele para buscá-lo do lado de fora, I thought He had stuff to give me like love, peace, wisdom, joy. Eu achava que Ele tinha coisas para me dar, como amor, paz, alegria, contentamento. But then I saw God is those things. Aí eu comecei a perceber, peraí, Deus é essas coisas. God is love. Deus é amor. God is joy. Deus é alegria. Christ is our wisdom. Cristo é a nossa sabedoria. Christ is our righteousness. Cristo é a nossa justiça. And so I said there wasn't anything left for me as a separate person. Então eu comecei a perceber que não havia mais algo separado, ou melhor, que eu não era mais uma pessoa separada de Deus. I can't be a separate God like Jesus. I can't be deified in myself. Veja, eu não posso me transformar num Deus, eu não posso ser Deus como Jesus é, obviamente. Only God can be God. Somente Deus pode ser Deus. But when He's in union with us, then with the same life that was in Christ is now operating in us. Mas quando Ele está em união conosco, a mesma vida que estava em Cristo está agora operando em nós. And I began to see the ease of faith. E eu comecei então a perceber que a fé não é uma coisa tão complicada, tão difícil como era antes. Faith is simply agreeing and receiving what God has said or told us. A fé é simplesmente concordar e receber aquilo que Deus fez, aquilo que Ele falou. Jesus said, "He who believes on me, out of his innermost being shall flow rivers of living water." Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. And I used to seek those rivers. E eu procurava por aqueles rios de água viva, until I saw that they're an automatic expression of our believing on Him. E até que eu percebi que esses rios de água viva são a expressão automática de nós crermos que Ele é a nossa vida. And He says they flow out of my innermost being. E Jesus disse que esses rios de água viva fluiriam do nosso interior. That the rivers of living water aren't flowing from some heaven above, but they're flowing out of me. Então, esses rios de água viva não estão fluindo lá do céu, lá em cima. Esses rios de água viva estão fluindo a partir do meu interior, da minha vida hoje. And not just me, but everyone who names the name of Christ. Não apenas de mim, mas de qualquer pessoa que confessa o nome de Cristo. And everything began to take on this ease that this life is a flow, and God is the one who is the instigator, not me. E a vida então começou a se tornar, a ter essa facilidade, esse fluir natural, sendo que eu não sou quem produz isso, mas é o próprio Deus em mim. Instead of me, as I used to think, trying to somehow instigate or prod God into action. Então, a mudança foi que agora não era mais eu tentando convencer Deus a fazer uma ação, a fazer alguma coisa, eu sendo agente ativo nesse processo. I began to understand that
what was really happening was the life was originating in Him, flowing through me, and expressing in the world by means of my humanity. Eu comecei a perceber então que essa vida estava se originando nele, fluindo através de mim e se expressando nesse mundo por meio da minha humanidade. And every day becomes a series of events in which I see God has gone before and arranged circumstances and people. E hoje eu vejo que a vida, cada dia novo, é uma nova oportunidade de ver eventos onde Deus já vai à frente de mim, preparando as circunstâncias e já colocando pessoas no meu caminho, preparando o caminho. And so that the life flows out of me, and I'll have to say it's effortless. I don't make it happen, God does it. E para que então essa vida sobrenatural flua através de mim. E eu tenho que dizer para vocês, não depende dos meus esforços, é algo que o próprio Deus faz. And once I began to see that and began to walk in it, my whole life has changed completely, 100%. E uma vez que eu vi isso e comecei a experimentar isso, eu tenho que dizer para vocês, a minha vida mudou 100%. Now I know that what Jesus said about His oneness with the Father, hoje então eu sei que aquilo que Jesus falou acerca de Jesus ser um com o Pai has become the same oneness in us. Se tornou a mesma unidade, a mesma união conosco. In John chapter 17 verse 3, he says that they might know thee, the true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. E em João 17,3 ele falou que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e aquele a quem enviaste. I saw that early on was the key to the entire life of Christ and life in general. E eu percebi logo no início que aquela era a chave para a vida, para a verdadeira vida. But in Jesus' prayer in John 17, he's praying for the apostles that were at the dinner, but he was also praying for, he said, all of those who will believe through their word. E aí eu percebi também, aprendi que naquele momento daquela oração, ele estava orando não apenas pelos apóstolos que estavam ali com ele, mas ele estava orando por nós também, por todos os cristãos que viriam a existir no mundo. And Jesus prayed two specific things in that John 17 prayer. E naquela oração de João 17, Jesus orou por duas coisas específicas. First, that God would give us the same glory that He had with His Father. Primeiro, que Deus desse a nós a mesma glória que Ele tinha com o Pai. And secondly, that we would have the same oneness with the Father that He had with the Father. E segundo, que nós tivéssemos a mesma união com o Pai que Ele tinha com o Pai. So that when Jesus says, I and my Father are one, I live in that same oneness myself. Então, quando Jesus ele diz assim, eu e meu Pai somos um, hoje eu sei que eu vivo na mesma unidade com Deus. So when He said the Son can do nothing of Himself, but what He sees the Father do, the same does the Son, that's the same that it works in me. E eu vejo que quando Jesus fala, o Filho não pode fazer nada por si só, o Pai faz por ele, e o que ele vê o Pai fazendo isso, ele faz. A mesma experiência tem sido a minha experiência agora. People say, what must we do to work the works of God? Algumas pessoas me perguntam, o que eu tenho que fazer para fazer as obras de Deus? Jesus said, believe on Him that He hath sent. Jesus está falando, Jesus responde dizendo, acredite e creia naquele que Ele enviou. He also said, and people ask me, how do you do the work? How do you do what you do? And I say, I don't know. The Father does it. Algumas pessoas perguntam para mim, como é que você faz o que você faz? Eu falo, eu não sei, é o Pai que faz isso. I've tried to analyze it. Eu já tentei analisar o que acontece. I've tried to take it apart. Eu já tentei, digamos assim, dissecar para poder entender. And figure out intellectually how it happens. E tentar, digamos assim, entender intelectualmente como é que acontece. But that was a dead end. Mas na verdade acabou sendo um caminho sem saída. It works only by faith. Porque funciona somente pela fé. And we just say, Lord, what you have said, just as Mary said, be it unto me according to thy word. And that's the simplicity of the gospel. E aí o que eu tenho aprendido é que tem que ser como Maria, quando ela diz ao anjo, faça-se em mim de acordo com a vontade de Deus. Esta é a simplicidade do Evangelho. It's as if Gabriel appears to us and says, the Christ shall be born in you. And we say, how can this be? Isso quer dizer, então, vamos supor, se o anjo Gabriel aparece e fala, o Messias nascerá de você, a pergunta seria, mas como pode ser isso?
Because how could Christ dwell in something such as us? Como é que, imagine esse anjo aparecendo para você, talvez você falasse, mas como? Como é que esse Cristo vai poder viver dentro de mim? And Mary said the same thing. How can this be? E Maria perguntou, assustada, da mesma forma, como é que pode isso acontecer? But once Gabriel explained it to her, that the power of the Spirit would overshadow her, her answer was, "Be it unto me according to thy word." Mas quando o anjo responde para ela que o poder do Espírito viria sobre ela, ela responde e fala, seja feita segundo a vontade de Deus. And we say the same thing. It's not by the works of the flesh, but by the receiving of the Spirit, being unto me according to thy word. E nós falamos a mesma coisa para Deus. Não é pelo esforço da carne, não é pelos meus próprios esforços, é pelo poder do Espírito Santo, e a minha entrega é, faça-se segundo a sua vontade. And that's the ease of this life. E esse, então, isso torna essa vida cristã uma vida fácil. It's produced rest. E é uma vida que produz descanso. When there's a storm on the outside, quando há um ambiente de tempestade do lado de fora, I'm asleep in the boat on the inside. Eu estou dormindo dentro do barquinho do lado de dentro. I used to identify with the disciples saying, "Wake, Lord, we perish." Eu costumava me identificar com os discípulos quando eles estão lá naquela situação do barquinho, acordando Jesus e falando, Jesus, acorda, nós estamos perecendo. But Jesus rose and said, "Why are you so fearful, O ye of little faith?" E Jesus acordava e falava, mas por que vocês estão com tanto medo, homens de pouca fé? There was no storm in him. Porque não havia tempestade dentro de Jesus. The disciples only knew the storm. Agora, tudo que os discípulos conseguiam ver naquele momento era a tempestade exterior. So there's storms that swirl. Então, há tempestades realmente rugindo ao nosso redor. We all experience them every day of our lives. Todos nós as experimentamos todos os dias das nossas vidas. But when you discover the rest of God, mas quando você descobre o descanso que há em Deus, we can rise rather unconcerned, even as Jesus did, and say, "Peace, be still." Nós podemos, inclusive, experimentar a mesma coisa que Jesus. E no meio da tempestade dizer, haja quietude, aquiete-se. Because the outer storm is not the real storm. Porque aquela tempestade externa não é a verdadeira tempestade. The real storm is the inner storm. A verdadeira tempestade é aquela que está dentro do nosso interior. And this is where Jesus quiets the waves and the winds. E então é nesse lugar que Jesus vem e acalma as ondas e acalma o vento. And that's why you can be calm in the midst of a storm. You can be at rest in the midst of great crisis. E é por isso que você pode ter calma no meio da tempestade, calma no meio de grandes crises. Because we've begun to identify with Christ within us. Porque nós começamos a nos identificar com o Cristo que está dentro de nós. Who spoke the word, "It is finished." Que proferiu aquelas palavras, está consumado. That's pretty much it. Yeah, okay. Ele disse que é isso que ele queria compartilhar. Thank you very much. Thank you. It was a great privilege to be here. Foi um privilégio estar aqui com vocês. Thank you very much. God bless you. God bless you.